Canal Recanto Bíblico. Gênesis 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus.
Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos, em prisão, 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso,
e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José, que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E, abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão, deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão, então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe e Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel,
especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem. Ainda vive. E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes. Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios, que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te, e persegue aqueles homens. Alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois,
furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. Aquele, com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele, e disse: Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirades a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento.
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviará para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá, Erionã, porém, morreram na terra de Canaã,
e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Aser, Imena, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ade. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara.
E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E, quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó, e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois,
eu de Padã. Morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, e disse: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa e abaixou seu ombro para carretar, e serviu debaixo de tributo.
Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu. Na cova que está no campo de Macela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele, foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço, que eu suba, para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe, e sepulta a teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos,
e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.